Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia, em que daremos continuidade à parte clínica da fitoterapia, fitoterápicos na prática clínica. Nós já trabalhamos fitoterápicos e os sistemas urinário e reprodutor, fitoterápicos e o sistema nervoso central, cardiovascular, digestório e respiratório. Falamos também sobre fitoterápicos que atuam, no sistema tegumentar, pele, trauma, reumatismo e dor. Trabalhamos na última aula com os fitoterápicos hipoglicemiantes, antimicrobianos e antineoplásicos. E na aula de hoje falaremos sobre os fitoterápicos que possuem validação e comprovação científica úteis, como adaptógenos, antioxidantes e imunomoduladores. Na aula da semana que vem, nós finalizamos os fitoterápicos na prática clínica com aqueles que são utilizados na área da geriatria. Dentre os fitoterápicos reguladores do metabolismo, nós temos os adaptógenos, que são aqueles fitoterápicos capazes de atuar em situações e manifestações de sintomas do estresse. O estresse, pessoal, trata-se de uma resposta fisiológica a fatores de perturbação, sejam elas ambientais e ou emocionais. O desencadeamento dos sintomas do estresse, basicamente, é dividido em três fases: a fase de alarme, a de resistência e a de exaustão. A fase de alarme é a resposta imediata do organismo ao estresse e é caracterizada pelo estímulo do sistema nervoso simpático e do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, de modo que, nessa fase de alarme, mediante um evento estressante, o córtex da nossa glândula adrenal libera um hormônio, um glicocorticoide chamado de cortisol. Por isso que o cortisol é marcador do nível de estresse no organismo. A gente associa o cortisol como sendo algo ruim, os seus níveis elevados, porque ao desencadeamento do estresse, o estresse é um fator preponderante para inúmeras outras morbidades, doenças, pode predispor a hipertensão, ansiedade, diminui a atividade do sistema imune, e o sistema imune é protetor do nosso organismo de infecções, protege contra a proliferação de células doentes, cancerígenas, Daí a importância, tá? Mas o cortisol, na verdade, é uma tentativa salutar do organismo de controlar os sintomas estressantes, tá? O cortisol, ele é capaz de reduzir inflamações, ele vai contribuir para o funcionamento normal do sistema imune, o que é importantíssimo, além de conseguir ou tentar manter os níveis de açúcar constantes no sangue e também a pressão arterial. O que ocorre é que, em virtude da produção de uma maior quantidade de cortisol, há diminuição de outros hormônios, como testosterona, por exemplo, estrógeno, e isso influencia em outras questões metabólicas do organismo. Mas o cortisol é uma tentativa do organismo de restabelecer as condições de homeostase e diminuir a manifestação dos eventos estressantes, ok? Bom, saindo da fase de alarme, em que o organismo já responde por meio da produção desse glicocorticoide, que é o cortisol, a gente entra na fase de resistência. É aquela em que o organismo ainda é capaz de responder adequadamente ao agente causador do estresse, sem grandes prejuízos no metabolismo, justamente, em decorrência, em face da liberação pelo córtex da adrenal desse glicocorticoide, que é o cortisol. Então, saindo dessa resposta imediata do organismo ao estresse, que é o alarme, e a fase de resistência em que o organismo ainda está respondendo adequadamente ao agente estressante, basicamente em virtude da secreção de cortisol, a gente pode evoluir se o organismo
por si só, não for capaz de controlar as fases de alarme e resistência e entrar na fase de exaustão. A fase de exaustão é quando a duração e a intensidade dos eventos estressantes são muito elevadas, o organismo entra nessa fase e passa a não responder adequadamente ao agente causador do estresse. Ou seja, o cortisol por si só, esse hormônio endógeno, não foi o suficiente para restabelecer as condições de homeostase e diminuir o evento estressante. A gente entra na fase de exaustão justamente quando essa duração e a intensidade do estresse são muito elevados. Dessa forma, o organismo vai ficar sujeito a danos como tensão física e emocional, fadiga, esgotamento, estafa, dor de cabeça, diminuição da atividade do sistema imune, o que é preocupante, porque te torna mais vulnerável a infecções e, inclusive, a longo prazo, te torna torna o organismo menos capacitado a te defender de proliferação de células doentes, cancerígenas, né? Ainda pode haver evolução para ansiedade, quadros depressivos e hipertensão arterial, que também estão associados a uma série de morbidades, né? A hipertensão arterial ela é capaz de desencadear inúmeras cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos do tipo derrame e também insuficiência cardíaca, né? É justamente nessa fase de exaustão, quando a duração e intensidade são muito elevados e o organismo por si só, o cortisol, né, não é capaz de responder adequadamente ao agente causador do estresse, é que entra a necessidade do uso de tratamento envolvendo, por exemplo, terapias com psicólogo, psiquiatras, né? E também o uso de medicações. E a fitoterapia entra como uma das alternativas no tratamento do estresse, com 4 drogas ou plantas medicinais que já possuem validação ou comprovação científica para os eventos estressantes, e que a gente vai discutir a partir de agora. Já discutidas por nós em outras aulas com propriedades estimulantes, né? Nós temos o Panax Ginseng, em que utilizamos como farmacógeno suas raízes, conhecido como ginseng coreano, porque hoje, inclusive, como droga adaptógena, nós vamos falar também do ginseng brasileiro, em que se também utiliza as raízes como farmacógeno, mas é de uma espécie e de um gênero, nem do mesmo gênero elas pertencem, que é a Apifáfia glomerata, tá? Elas possuem propriedades semelhantes, mas são plantas diferentes, apesar de compartilharem essas propriedades farmacológicas semelhantes. É uma droga, né, uma planta adaptógena. O Panax ginseng, em relação à constituição dos seus fitoquímicos e do seu fitocomplexo, ela é muito rica em óleos essenciais, contendo limoneno, terpineol e citosterol, fitoesteróis, fitoestrógenos e aqueles fitoquímicos, né, que estão associados também a uma atividade imunomoduladora, ativadora do sistema imune, que são as saponinas triterpênicas, calculadas expressas utilizando como marcador ginesídeos e ginsenosídeos. A composição química da droga vegetal ou a constituição de alguns dos seus fitocomplexos, eu sempre trago na aula como forma de contextualizar e embasar as nossas aulas, mas isso basicamente não é tratado no livro de vocês, porque realmente isso aí, para ser estudado de uma maneira mais efetiva, é necessário a realização de uma especialização na área, porque está num nível mais aprofundado. Mas eu trago, isso não vai estar sendo cobrado de vocês de forma muito aprofundada, né? Justamente porque na graduação é importante vocês terem uma visão em geral da indicação terapêutica e das propriedades farmacológicas daquele fitoterápico. Mas para quem tem curiosidade, para quem gosta da área, essas informações a gente sempre encontra em artigos publicados em revistas indexadas sobre a composição química da droga ou atividade biológica
relacionado ao estudo, né, daquela droga vegetal. Aquela instrução normativa número 2 de 2014, que eu já mostrei para vocês, com a lista de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, traz os marcadores de cada uma das drogas utilizadas como medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico. Você ainda encontra essas informações quando há monografia disponível para aquela espécie medicinal no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, no memento de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e nas próprias monografias da Farmacopeia Brasileira, e ainda quando há apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada a partir de um extrato daquela espécie por algum laboratório farmacêutico, a bula nas informações técnicas ao profissional de saúde, na parte de farmacodinâmica ou propriedades farmacológicas, traz essas informações também. O ginseng possui inúmeras apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas, geralmente associadas a polivitamínicos e poliminerais, como estimulante, indicado para esse esgotamento físico, mental, fadiga, né? Mas eu trouxe aqui uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica especificamente a partir do extrato seco obtido a partir de suas raízes, uma vez que quando ele está associado a polivitamínicos e poliminerais, ele não é considerado um fitoterápico, né? É o BioPlus Ginseng do laboratório Hertz, como vocês podem ver aí, na embalagem indicado para estresse, esgotamento físico e mental, na dosagem de 80 mg para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Uma outra planta com propriedades estimulantes e ainda adaptógena, capaz de atuar de maneira efetiva no controle de eventos estressantes, né? Diminuindo essa fase de exaustão e auxiliando o cortisol no controle dos eventos do estresse, é o guaraná, Paulínia cupana, que possui frutos do tipo cápsula, como ilustrado na figura, em cachos, que se abrem por várias fendas laterais quando maduro para liberar as sementes, que constituem o seu farmacógeno. Nome científico Paulínia cupana, nome popular guaraná. O órgão de interesse terapêutico são as sementes. No caso do guaraná, o que nós temos como constituintes do seu fitocomplexo, ou dos seus fitoquímicos que justifiquem suas propriedades terapêuticas, são polifenóis com excelente atividade antioxidante, conhecido como catequinas, e além disso, o guaraná, assim como o café, assim como o chá verde, a camélia sinensis, é muito rico em metilxantinas, que são pseudoalcaloides com propriedade estimulante do sistema nervoso central, potencializadora da ação analgésica, como a cafeína, que está presente no chá verde, no café, né? Bem como outras encontradas no cacau, como a teofilina, teobromina. Então, o guaraná ele é rico em metilxantinas, tá? Do tipo cafeína, teofilina e teobromina. Nós temos apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas disponibilizadas a partir do extrato seco das sementes do guaraná, disponibilizado pelo laboratório Hertz, né? Guaraná Hertz. Também temos disponibilizado pelo laboratório Herbarium, na forma de cápsulas, né? Para ser ingerido por via oral. Bom, pessoal, uma planta já discutida por nós hoje, inclusive como adaptógena, né, e indicada no tratamento de eventos estressantes, é o ginseng coreano, conhecido como Panax ginseng. Mas nós temos uma planta nativa aqui do Brasil, conhecida como ginseng brasileiro, que compartilha propriedades farmacológicas com o ginseng coreano, mas são inclusive de gêneros diferentes.
Se você vender o extrato ou a droga em pó de uma como fosse outra, você está realizando uma falsificação, tá? Assim como o ginseng coreano, a gente utiliza também como farmacólogo nas suas raízes, mas aqui a espécie é Pfaffia paniculata, que tem uma sinonímia científica, às vezes ela vem como Pfaffia glomerata, então na caixinha dos medicamentos pode vir com uma ou outra nomenclatura científica, Pfaffia glomerata, o livro trouxe glomerata, mas pode vir Pfaffia paniculata também. A Pfaffia glomerata, o seu extrato seco, ele tem como marcador, ela é padronizada em 0,96% de beta-ecdisona, que é um esteroide de molécula semelhante ao cortisol, que é um glicocorticoide, né? Então, essa beta-ecdisona, ela vai mimetizar as ações do cortisol, auxiliando o organismo, que ao ter entrado na fase de exaustão do estresse, o cortisol não está sendo suficiente para controlar os eventos estressantes, né? Então, esse esteroide, que é a beta-ecdisona, vai contribuir para o funcionamento do sistema imune, manter os níveis de açúcar no sangue constante e também a pressão arterial e reduzir, ser um paliativo nas alterações metabólicas que o estresse é capaz de desencadear, né? Assim como o ginseng coreano, Panax ginseng e a Paulínia cupana, o guaraná, o ginseng brasileiro tem propriedades adaptógenas, né? Ou seja, controla eventos estressantes. E devido às condições e ao ritmo acelerado da civilização moderna, muito propícias ao estresse, né? Esses fitoterápicos chamados de adaptógenos, eles são capazes de aumentar a resistência do organismo submetido ao estresse e vem ganhando reconhecimento nas últimas décadas. Esses adaptógenos constituem uma classe de reguladores metabólicos que otimizam a resposta do organismo ao estresse, diminuindo as reações das fases de alarme e resistência e eliminando ou pelo menos amenizando a fase de exaustão. Então, aquela resposta imediata do organismo ao estresse, que é a fase de alarme, em que o sistema simpático e o eixo hipotálamo hipófise adrenal já estimula o córtex adrenal a produzir o cortisol, e a fase de resistência, que é aquela em que esse cortisol ainda está conseguindo responder adequadamente ao agente causador, o fitoterápico ele vai ser capaz de diminuir essas fases para que não haja evolução para a fase de exaustão. Porque na fase de exaustão, você já tem uma dificuldade de controle dos eventos estressantes, né? E aí os fitoterápicos vão tender a eliminar ou pelo menos amenizar essa fase de exaustão. Além de serem indicados no combate aos efeitos do estresse, os adaptógenos podem ser utilizados de maneira profilática, ou seja, preventiva, né? E na melhoria dos desempenhos físico e cognitivo, atenuando déficit de memória e atenção e ainda estados de fadiga ocasionados por sobrecarga de trabalho, exercício físico intenso e atividade mental excessiva. Ao contrário de estimulantes como as metilxantinas, que eu já havia citado, né, que são estimulantes do sistema nervoso central, nicotina, anfetamínicos, que atuam no sistema nervoso, produzindo um aumento temporário da capacidade de trabalho e vigília, os adaptógenos, com seus fitocomplexos, ampliam o desempenho do organismo de forma suave e contínua. Nós temos apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas disponibilizadas para a Pfaffia paniculata ou glomerata, e também ela na forma de extrato alcoólico, né? Na forma de tintura, para ser utilizado diluído algumas gotinhas em água. E também o laboratório herbário disponibiliza essa apresentação comercial ou especialidade farmacêutica, o ginseng brasileiro herbário. Como eu disse para vocês, a Pfaffia paniculata é uma sinonímia científica de Pfaffia glomerata. Então aqui na tintura veio como Pfaffia paniculata. Aqui no medicamento fitoterápico na forma de comprimidos, né, veio com Pfaffia glomerata, como vocês podem ver aí na embalagem do medicamento. Então, pessoal, além do Panax ginseng, que é o ginseng coreano, a Paulínia cupana, que é o guaraná, e a Pfaffia glomerata ou paniculata, que é o ginseng brasileiro, nós temos mais uma droga vegetal, já com validação e comprovação científica, de suas propriedades adaptógenas e por atuarem, né, em esgotamento físico, mental, fadiga, estresse,
já tradicionalmente conhecidas suas propriedades adaptógenas, inclusive a gente tem uma apresentação comercial à especialidade farmacêutica na forma de produto tradicional fitoterápico para essa planta medicinal, tá? Que é a raiz de ouro, conhecida como Rhodiola rosea, em que o farmacógeno são justamente as suas raízes. A apresentação ou especialidade farmacêutica disponibilizada a partir do extrato seco das raízes da Rhodiola rosea é disponibilizada pela indústria farmacêutica como um produto tradicional fitoterápico, em que o nome comercial, a apresentação, né, ou especialidade farmacêutica é o Physioton. Pelo laboratório Axê, na dosagem de 400 miligramas, tá? O Physioton é tradicionalmente utilizado em vários países europeus com o objetivo de reduzir a fadiga e contribuir para aumentar a capacidade de trabalho físico e mental. Proporciona um melhor equilíbrio do organismo para se adequar às situações que acarretam maior desgaste, tais como exercícios físicos intensos, sobrecarga de trabalho, atividade mental excessiva e trabalho em períodos noturnos, adequando o nível de resposta do organismo a esses fatores estressantes. O fitocomplexo, né, ou os fitoquímicos constituintes ou presentes em maior concentração nas raízes da Rhodiola rosea, ele é bastante diversificado e variado. Então, a gente tem inúmeros ácidos fenólicos do tipo clorogênico, hidroxicinâmico e gálico, que são excelentes antioxidantes. Nós temos moléculas triterpênicas do tipo dalcosterola e beta-citosterol, monoterpenos do tipo rosiridola e rosaridina. Então, muitos dos nomes do fitoquímico são derivados ou da sua nomenclatura popular ou científica. No caso dessas moléculas triterpênicas, né, esses monoterpenos, é derivado, né, do nome científico, Rhodiola rosea, daí rosaridina e rosiridola. Tem inúmeros flavonoides, e flavonoides também têm excelente ação antioxidante, e com nomenclatura derivada do nome científico, a rhodiolina, rhodionina, rhodiosina, acetilrodalgina e tricina. Mas os fitoquímicos dotados de atividade terapêutica principal e que justifiquem as propriedades adaptógenas da Rhodiola rosea são moléculas do tipo feniletanos, utilizando como marcadores calculadas e expressas em tirosol e salidrosídio, conhecido como rodiolosídio, e fenilpropanos do tipo rosavina, rosina e rosarina, tá? Principalmente essas moléculas do tipo feniletano, tirosol, salidrosídio, radiolosídio e os fenilpropanos, rosavina, rosina e rosarina, são as moléculas fundamentais para a obtenção da atividade terapêutica da planta, tá? O extrato seco obtido a partir da raiz da Rhodiola rosea já estimulou o desenvolvimento de inúmeros estudos experimentais com o objetivo de identificar seu mecanismo de ação e compreender as bases para sua atividade denominada adaptógena, demonstrando sua capacidade de proteção contra diversos fatores estressores endógenos e exógenos, como a presença de radicais livres, hipóxia, frio e exercício físico intenso, né? Daí a importância da presença dos ácidos fenólicos e dos flavonoides também no fitocomplexo dessa planta, que tem atividades antioxidantes, né? Foi verificado que o extrato obtido a partir das raízes de Rhodiola rosea foi capaz de proporcionar de maneira eficaz o aumento da capacidade de trabalho físico, melhora dos reflexos, maior tolerância à hipóxia, além de reduzir a fadiga e aumentar a performance física, sendo tais ações diferentes das observadas com as substâncias estimulantes, uma vez que os resultados positivos obtidos ocorrem de maneira gradual e não são seguidos por queda e ou negativação dos resultados após a cessação dos efeitos, tal como se observa com os estimulantes, que é o caso das metilxantinas, as moléculas anfetamínicas, né? Então, já uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica conhecida e de uso efetivo no controle dos eventos estressantes. Então, o estresse, devido a essa modernização, né, da civilização e devido a essa
busca incessante por conhecimento, né? A necessidade de prática de atividade física. Então, tudo isso desencadeia o estresse na civilização moderna, porque é um ritmo muito acelerado, são hábitos de vida muito acelerados, né? Então, a indústria tem interesse em investir em fitoterápicos que sejam capazes de exercer essa propriedade adaptógena. Então, para todas as drogas aqui comentadas, e são essas 4 que têm validação científica, né, como adaptógeno, nós temos a apresentação comercial e especialidade farmacêutica. O Fisioton para a rodiola rosea, né, o laboratório Herbarium, que disponibiliza aí comprimidos a partir do extrato da Pifáfia aglomerata. A Laboratório Hertz e Herbário também disponibiliza, né, cápsulas a partir do extrato seco obtido das sementes do guaraná, e temos também o BioPlus como apresentação comercial ou especialidade farmacêutica por ginseng coreano. Então, para todas as 4 plantas que têm validação científica como droga adaptógena, nós temos apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria, né? E agora a gente deixa os fitoterápicos adaptógenos para falar de fitoterápicos antirradicais livres ou antioxidantes. Os radicais livres, eles são moléculas altamente reativas que induzem moléculas endógenas à oxidação, e essa oxidação ela é responsável por processos relacionados ao envelhecimento do organismo e ao desenvolvimento de doenças, né, e enfermidades degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, a aterosclerose, e uma série de outras morbidades associadas à presença de radicais livres, inclusive o câncer também, tá? Então, o uso de moléculas antioxidantes ou antirradicais livres, fitoterápicos antioxidantes, significa que eles contêm fitoquímicos que também são altamente reativos, mas doam esses elétrons para neutralizar a molécula do radical livre e impedir que ele induza uma molécula endógena à oxidação, protegendo as nossas moléculas endógenas da oxidação, né? Esses radicais livres geralmente são espécies reativas derivadas do oxigênio, né? Como radicais superóxido, hidroxilas, tá? Peróxido de hidrogênio. Essas moléculas antioxidantes, então, são importantíssimas, e o principal grupo são de compostos fenólicos, que são aqueles que têm anel aromático unido a uma hidroxila. Essas duplas ligações conjugadas do anel aromático permite que elas sejam altamente reativas, e ao entrar em contato com um radical livre, elas reajam doando esses elétrons para neutralização desses radicais livres, exercendo essa ação antioxidante, representado principalmente por quinonas, né? Muito comum a naftoquinona do tipo Lapachol, que está lá no hiperroxo. A gente tem outros compostos fenólicos, como resveratrol na uva, né? Temos os flavonoides, que são os pigmentos de plantas. Então, quanto mais variada for a coloração de sua alimentação e quanto mais diversificada for os tipos de flavonoides que você ingere, melhor você vai estar exercendo essa ação antioxidante. Além disso, os taninos também, devido à presença de ácido gálico, são excelentes moléculas antioxidantes, tá? Então, pessoal, os radicais livres são substâncias que apresentam um ou mais elétrons não pareados, por isso que eles são altamente reativos e são moléculas instáveis e buscam incessantemente elétrons para sua neutralização. Possuem capacidade de se ligar a qualquer molécula, formados continuamente durante as reações fisiológicas do organismo. Então, o processo de fosforilação oxidativa, oxidação de alimentos para a produção de energia ATP, já é capaz de gerar radicais livres. Além disso, a exposição a nicotina, álcool, poluição, o próprio estresse, traumas, pancadas,
infecções, tudo isso é capaz de gerar radicais livres. Eles são mais comumente derivados do oxigênio, como eu disse, os radicais superóxido, peróxido de hidrogênio e hidroxila, atravessam as membranas celulares e reagem com lipídios insaturados, proteínas e inclusive o DNA. E quando eles induzem o DNA à oxidação, eles são agentes mutagênicos, e se essa mutação acontecer em genes responsáveis pelo controle da divisão celular, como genes responsáveis pela produção da proteína P53, por exemplo, essas células passam a se proliferar, dividir, multiplicar desordenadamente e originar um tumor e que pode evoluir para um câncer, tá? O organismo é capaz de combater os radicais livres por meio de antioxidantes endógenos? Sim, tá? A gente tem uma série de enzimas antioxidantes do tipo superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Só que, por vezes, assim como o cortisol não é capaz de conter os eventos estressantes, só as nossas enzimas endógenas, como essas citadas, né, catalase, glutationa peroxidase e superóxido dismutase, não é o suficiente para neutralizar a quantidade de radicais livres presentes no organismo, tá? Além disso, vitaminas, flavonoides, como eu citei hoje, né, por serem compostos fenólicos, carotenoides, que é um outro grupo de moléculas responsáveis pelo pigmento em vegetais, que são moléculas tetraterpênicas, tá? Presente em uma grande variedade de alimentos, são capazes de exercer essa ação antioxidante. Quando a quantidade de radicais livres supera a de antioxidantes, ocorre estresse oxidativo, que causa danos aos sistemas biológicos e está relacionado ao surgimento de doenças. Lembra que eu havia citado sobre as doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, aterosclerose, câncer, catarata, diabetes, os quadros de reumatismo, né? E ainda a doença de Parkinson. Assim, é muito importante a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes. Dentre os fitoquímicos ou metabólitos de interesse que apresentam ação antioxidante, os principais são os compostos fenólicos, representados por quinonas, cumarinas, mas principalmente flavonoides, tá? E taninos também exercem essa importância como moléculas antioxidantes. Então, a primeira droga antioxidante que nós temos, inclusive, estimulado o uso desse chá, né, é a Camellia sinensis, cujas folhas são utilizadas para a produção do chá verde, né? A Camellia sinensis, ela é capaz de exercer essa ação antioxidante, né? E ainda assim é responsável por exercer propriedades antioxidantes, porque ela contém um fitocomplexo que é rico em moléculas antirradicais livres, né? Ou seja, em moléculas que são antioxidantes. Você pode encontrar a Camellia sinensis, as suas folhas, né, secas para o preparo do chá, por meio de infuso, vertendo água fervente sobre a droga, porque folhas e flores são preparadas por meio de infusão. E apesar da indústria farmacêutica, né, ainda não ter disponibilizado uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a partir do extrato das folhas da Camellia sinensis, ao invés do chá, você tem a opção de ingeri-la por via oral, na forma de cápsulas, que é disponibilizada como suplemento alimentar, né? É aquela história, quando não há um medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico com registro disponibilizado pela indústria, você tem um suplemento alimentar. Não um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico, mas um suplemento disponibilizado para o extrato daquela planta, que como suplemento não há necessidade de registro, né? Pessoal, aproveitar essa figura que eu havia colocado aqui,
Os compostos fenólicos geralmente são excelentes antioxidantes. Nesse grupo se incluem principalmente cumarinas, quinonas, taninos e os flavonoides, tá? O que são os compostos fenólicos? São aqueles compostos cuja molécula se caracteriza pela presença desse grupo funcional, que é o anel aromático, o anel benzênico, unido a uma hidroxila. E por ter essas duplas ligações conjugadas, que passam por processos de ressonância, esse grupamento ele é altamente reativo. E ao entrar em contato com uma molécula de um radical livre, que é altamente instável, como os peróxidos de hidrogênio, os radicais superóxido, hidroxila, né? Ela é capaz de sofrer oxidação, doar elétrons, para que eu possa neutralizar esses radicais livres e, consequentemente, exercer a ação antioxidante, tá? No caso da Camellia sinensis, ela é altamente rica em fitoquímicos do tipo polifenóis. Então, são moléculas contendo uma grande quantidade de compostos fenólicos, que eu já expliquei e justifiquei o porquê deles serem excelentes antioxidantes, né? Calculados, expressos principalmente em ácido gálico, porque o ácido gálico é um composto fenólico e entra na composição de taninos, né? E além disso, a Camellia sinensis ela acaba sendo também um estimulante, né? Exercendo uma certa ação termogênica também, porque ela é rica em metilxantinos do tipo cafeína, igual o guaraná também apresenta, né? Igual a coffea arábica também, que é o próprio café. Uma outra droga vegetal ou espécie medicinal com validação e comprovação científica de suas propriedades antioxidantes é o açafrão. Aí nós temos nessa ilustração, né, as inflorescências e as folhas da espécie, que tem um caule do tipo rizoma, muito semelhante ao da cava-cava e principalmente do gengibre. Esses caules subterrâneos dão a impressão de que as folhas emergem diretamente do solo, mas é porque o caule é subterrâneo. E essas folhas, elas possuem uma base alargada na forma de bainhas que dão sustentação para elas, uma vez que esse caule é subterrâneo. O rizoma constitui o farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico do açafrão, também conhecido como curcuma, né? E cujo nome científico é curcuma longa. Quanto à constituição do fitocomplexo ou fitoquímicos presentes no curcuma, né, no açafrão, a gente tem fitoconstituintes do tipo curcuminoides, que utilizam a mesma via biosintética utilizada por subunidades do cinamoil, que são derivadas do ácido cinâmico, como ocorre na biossíntese de alguns fenilpropanoides. Então, pessoal, lá da farmacognosia, a partir da glicose, por enzimas em específico, ela pode ir para a via do ácido químico, produzindo um aminoácido, que é a fenilalanina. E por ação da fenilalanina amonialiase, essa enzima converte a fenilalanina em ácido cinâmico ou cinamato. E aí, por ação de outras enzimas, pode haver a formação desses curcuminoides, né? Que constituem compostos fenólicos. E, novamente, os compostos fenólicos são aqueles que apresentam em sua molécula o anel aromático unido à hidroxila, com duplas ligações conjugadas, altamente reativo, com alta afinidade para neutralizar radicais livres. No caso da curcuma longa ou do açafrão, né, os curcuminoides têm como marcadores ou como fitoquímicos de atividade terapêutica principal a curcumina, a demetoxicurcumina e a bisdemetoxicurcumina. Aí você tem as suas moléculas e só para ilustrar a presença dos grupamentos funcionais fenólicos, né? Lá o anel aromático unido à hidroxila, anel aromático unido à hidroxila e mais de um em cada molécula. Por isso que são capazes de exercer uma excelente ação neutralizadora de radicais livres ou antioxidante. A indústria ainda não disponibilizou a apresentação comercial ou especialidade farmacêutica
para o extrato seco obtido a partir dos rizomas do açafrão, mas na forma de suplemento alimentar, para ingestão por via oral, você encontra na forma de cápsulas. Já bastante conhecida por ter uma grande versatilidade terapêutica e já citada, inclusive, por nós como sendo útil, né, no tratamento de inúmeras outras enfermidades, a gente tem o ginkgo biloba. Indicado principalmente, né, para os casos de insuficiência cerebrovascular, demência, mas ela também é uma droga vegetal capaz de exercer ação vasodilatadora, com a melhora nas propriedades reológicas do sangue, né? O ginkgo biloba, eu já havia dito para vocês, pertence ao grupo das gimnospermas. Isso aqui não são frutos, tá? Nós temos aqui apenas sementes carnosas. E por ser uma gimnosperma, essas sementes são nuas, não estão no interior de frutos, e nós não temos flores como unidade reprodutiva, e sim estróbilos, cones ou pinhas. Mas o farmacógeno ginkgo biloba são as suas folhas em formato caracteristicamente de leque. O ginkgo biloba é um fóssil, considerado um fóssil vivo, porque é o único representante, inclusive, do gênero Ginkgo vivo, né? Com representantes viventes atualmente no nosso planeta. Exaustivamente, eu já falei para vocês que ela é considerada sagrada na China e no Japão, porque foi a primeira forma de vida que se desenvolveu espontaneamente após o ataque da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? O farmacógeno, ou órgão de interesse terapêutico, que são as suas folhas, fornece um extrato seco que já possui tradicionalmente uma padronização pela indústria farmacêutica, que é o extrato seco padronizado EGB 761, e que possui ginkgoflavonoides, utilizamos como marcadores flavonoides do tipo quercetina, camferol e isorhamnetina. E além disso, nós temos também terpenolactonas calculadas e expressas, utilizando como marcador, né, os gingolídeos e bilobalídeos. Esses gingoflavonoides, gingolídeos e bilobalídeos são os fitoquímicos principais e responsáveis pelas propriedades terapêuticas e antioxidantes do ginkgo biloba. Existem inúmeras apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas disponibilizadas por laboratórios farmacêuticos para o extrato seco padronizado obtido a partir das folhas do ginkgo biloba, Quiadon, Dinaton, e nós vamos voltar a falar deles quando a gente falar de fitoterápicos na geriatria para o tratamento da demência, né? Mas lá na bula é principalmente com essa indicação. E ainda, não como um medicamento fitoterápico, né? Mas como um suplemento alimentar isento de registro, você pode encontrar também o extrato seco obtido a partir das folhas para ser ingerido por via oral na forma de cápsula. Como droga antirradicais livres, nós temos ainda a Ilex paraguariensis, que é a primeira vez dentre essas nossas aulas de fitoterápicos na prática clínica que nós falamos sobre ela, tá? A Camellia sinensis, pessoal, é considerada, né, o chá verde. A Ilex paraguariensis, a partir de suas folhas, se obtém o chamada erva mate, tá? E as suas folhas é que são utilizadas no preparo do chimarrão, que utiliza água fervente, né, para o preparo, e do tererê, que utiliza água gelada. A bebida ela é considerada um alimento funcional e preventiva de inúmeras doenças, justamente pelas propriedades antioxidantes dos fitoquímicos presentes na folha da Ilex paraguariensis, da erva mate, e que é o substrato utilizado para a produção do chimarrão e do tererê, né? Assim como a Camellia sinensis, assim como o Guaraná, assim como o café, é uma bebida estimulante porque ela tem metilxantinas do tipo cafeína
e ainda aquelas presentes no cacau, como teofilina, teobromina, tá? Muito rica em taninos, que justifica a sua atividade antioxidante, porque tanino é composto fenólico, mas o fitoquímico dotado de atividade terapêutica principal e que torna ela altamente efetiva como antirradicais livres é um ácido conhecido como ácido clorogênico ou ácido cafeilquímico. Por quê? Porque é um ácido fenólico obtido por uma reação de esterificação entre o ácido cafeico e o ácido químico. Daí ácido clorogênico ou ácido cafeilquímico. Aqui nós temos a ilustração da molécula do ácido clorogênico e por uma reação de esterificação, então esse grupamento funcional aqui, ó, C-O, O é o que caracteriza a função éster, unindo o ácido cafeico ao ácido químico, originando esse ácido fenólico que a gente chama de ácido clorogênico, ou ácido cafeil, porque veio do ácido cafeico, químico, unidos por meio de uma função éster. Vejam vocês a presença do anel aromático, hidroxila, duplas ligações conjugadas, fazem da molécula altamente reativa e neutralizadora de radicais livres. Por isso que é uma planta antioxidante, tá? Então, esse aí é um ácido fenólico, porque tem o fenol aqui, né? O grupamento funcional que caracteriza o anel aromático com as hidroxilas, unido por uma função éster, obtida a partir de dois ácidos, o ácido cafeico e o ácido químico, formando o que a gente chama de ácido clorogênico, ou ácido cafeil químico. Você encontra as folhas disponíveis, né, para o preparo do chá por meio de infusão, ou também essas folhas secas ou extrato obtido a partir das folhas em preparados para o chimarrão e o tererê. E se você quiser ingerir por via oral, por forma de cápsulas, você encontra disponibilizado como suplemento alimentar, com excelentes ações antioxidantes. Já citada na aula de hoje, com propriedades e uma versatilidade terapêutica muito grande, como estimulante para fadiga, estresse, esgotamento físico, né? Nós temos o ginseng coreano, que é o Panax ginseng, muito rico também em compostos antioxidantes, antirradicais livres. O seu farmacógeno são as raízes, como já exaustivamente citado por nós. Panax ginseng é o nome científico. E nós vimos que o ginseng é muito rico em óleo essencial, né, que tem terpineol, citosterol, limoneno, mas ele é muito rico em saponinas triterpênicas, e as saponinas são imunomoduladoras, estimulantes do sistema imune, né? E também justifica as suas propriedades antioxidantes, né? As saponinas triterpênicas do ginseng coreano são expressas, calculadas, utilizam como marcador os ginesídeos e ginsenosídeos, tá? Você pode encontrar o extrato seco obtido a partir de suas raízes para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, como suplemento alimentar. Mas há também medicamentos fitoterápicos disponibilizados a partir das raízes, né? Como a apresentação comercial e especialidade farmacêutica, como o BioPlus, que eu mostrei para vocês hoje. Essa é uma planta bastante conhecida na medicina popular, ou doméstica, né? Tradicionalmente utilizada devido às suas propriedades anti-inflamatórias, principalmente da casca do fruto, para bochechos, gargarejos, inflamações de garganta, e que tem também excelentes atividades antioxidantes ou neutralizadora de radicais livres, né? Que é a Romã punica granatum, que também já foi citada com outras propriedades terapêuticas por nós aqui. Bom, pessoal, o farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico para a romã, é a casca do fruto. Então, o desenvolvimento da parede do ovário no fruto
três partes: exocarpo, mesocarpo e endocarpo. O endocarpo reveste a cavidade interna, a parte dos frutos onde ficam as sementes. O mesocarpo é a região mediana, geralmente geralmente a parte comestível dos frutos carnosos, e a casca é o exocarpo. E no caso do fruto da romã, o farmacógeno é o exocarpo, ou seja, a casca do fruto da romã. A romã, ela é muito rica em ácido elágico, que entra na composição dos taninos e que tem excelente ação antioxidante por ser um composto fenólico, né? Além disso, ela é muito rica em flavonoides, tá? É, e a romã, ela tem um extrato seco disponibilizado comercialmente com o nome de pomegranate. Assim como a gente tem o extrato seco da laranja moro, conhecida como morosil, né? A gente tem o extrato seco obtido a partir da casca do fruto da romã, que é o pomegranate, que é muito rico em ácido elágico, que entra na composição dos taninos, que tem excelente ação antioxidante, e outros compostos fenólicos do tipo flavonoides, como a quercetina, que é um flavonol, que tem excelente ação antioxidante, e também as antocianinas, antocianosídeos, que é um outro grupo de flavonoides, tá? Os flavonoides que têm excelente ação antioxidante tem pelo menos aí umas 9 classes, tá? As flavonas e flavonóis, que conferem cor branca e amarela aos vegetais, e as flavonas principais são a apigenina e luteolina, e os flavonóis é a quercetina, canferol, galangina e mericetina, como citado aqui. Mas ainda nós temos antocianos, que são aqueles que conferem coloração mais escura, como vermelha, laranja, escarlate, azul, roxa, como presente na uva, a coloração azul, como a presente no mirtilo, que a gente também vai falar hoje, né? É, Temos ainda chalconas, auronas, isoflavonas e isoflavanonas, né? Então, são muitas classes de flavonoides que nós temos. O pomegranate pode ser encontrado, né, o extrato seco da romã para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. E nós ainda temos extraído do fruto um óleo, que é muito rico em ácidos graxos conjugados, do tipo ácido púnico e ursólico, que tem propriedades terapêuticas. Então, o óleo da romã pode ser também encontrado na forma de cápsulas de gelatina mole, soft gels, que eu não ilustrei aqui, porque quando a gente falou das propriedades antimicrobianas da romã na aula passada, eu coloquei exemplos, né, de soft gels a partir do óleo da romã. É só consultar no material da aula anterior, tá bom? Ainda como droga antioxidante, nós temos o nosso conhecido alecrim como uma planta altamente aromática, né? Rica em óleos essenciais, Rosmarinus officinalis, que tem, inclusive, né, como farmacógeno as suas folhas, que, como eu disse, são altamente ricas em óleos essenciais, por isso que o alecrim é considerado uma planta aromática. Para o alecrim, não há ainda apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada por laboratório farmacêutico como um medicamento fitoterápico, né, ou produto tradicional fitoterápico, tá? Nós temos o extrato seco obtido a partir das suas folhas para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. E esse óleo essencial, né, que é muito rico em pineno, canfeno, borneol, cânfora, cineol, pode ser encontrado na forma de cápsulas, gelatina mole ou soft gels, tá? O extrato seco do alecrim é muito rico em saponinas e taninos. Tanino é composto fenólico, justifica a propriedade antioxidante, né, da planta. E já o óleo essencial, como eu disse, ele é mais rico em pineno, canfeno, borneol, cânfora, cineol,
que são compostos que, em sinergismo, né, esse fitocomplexo também contribuem para suas propriedades antioxidantes e neutralizadoras de radicais peróxido, superóxido e hidroxila, ou seja, os radicais livres. Essa planta, né, que tem uma flor muito semelhante à da alcachofra, é o cardo mariano. Nome científico, Silybum mariano, cujo farmacógeno são esses frutinhos de cor escura, que contém um flavonoide, e flavonoide, novamente justificando, é um composto fenólico que justifica suas propriedades antioxidantes do tipo silimarina, que inclusive é um excelente antihepatotóxico e hepatoprotetor, principalmente devido a esse flavonoide, que é a silimarina. Tá? O extrato seco, obtido a partir dos frutos do cardo mariano, é disponibilizado pela indústria farmacêutica na forma de apresentação comercial ou especialidade farmacêutica, utilizando a silimarina como marcador, como vocês podem ver aqui, 64 miligramas para cada 5 ml dessa suspensão, conhecida como Legalon. E temos ainda esse extrato seco disponibilizado para ser ingerido por via oral, que é o Forfig, na forma de comprimidos, na dosagem de 100 miligramas, né? Em todos eles aí, ó, Silybum mariano, a silimarina presente como marcador, que é um flavonoide, um composto fenólico, que justifica suas propriedades antioxidantes. Esse é o fruto muito apreciado pela confeitaria, né? Ou também na culinária. É um fruto bastante exótico, conhecido como blueberry ou mirtilo. Vacinum myrtillus, o nome científico. O Vaccinium myrtillus, conhecido como mirtilo ou blueberry, tem como farmacógeno esses frutos, que tem essa coloração azulada, justamente por serem muito ricos daquela classe de flavonoides que confere cor roxa, azul, escarlate, laranja, vermelha, que são os antocianos, antocianinas, antocianosídeos, e que, por serem flavonoides, exercem uma excelente ação antioxidante. Então, os compostos fenólicos, de um modo em geral, né? E aí eu tenho quinonas, taninos, e principalmente, se forem flavonoides, eu vou ter essa propriedade anti-radicais livres e antioxidante para todos eles, tá? Com exceção das isoflavonas, que tem mais uma propriedade estrogênica, mas ainda assim é antioxidante também, tá? Não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada por algum laboratório para o extrato obtido a partir dos frutos do Vaccinium myrtillus, mas você encontra o extrato seco para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. As geleias também de mirtilo, né, blueberry. E para encerrar os fitoterápicos com propriedade antioxidantes e neutralizadora de radicais livres, nós temos a Vitis vinifera, é, que tem como farmacógeno os frutos, uma vez que as suas sementes são muito ricas em compostos fenólicos, tá? Esses compostos fenólicos que justificam a propriedade antioxidante presente principalmente nas sementes da uva é o resveratrol, tá? Esse resveratrol está basicamente presente nas sementes da uva, na película de uvas pretas e que, por ser obtida a partir da fermentação da uva, também é encontrada no vinho tinto, né? E o que justifica a alegação de que a ingestão de um cálice de vinho diariamente exerce efeito cardioprotetor e profilático de doenças degenerativas, inclusive câncer, porque a uva é muito rica nesse composto fenólico chamado de resveratrol, e também o estilbeno, que tem excelentes propriedades antioxidantes. Esse resveratrol, inclusive, tem sido incorporado em bases cosméticas
porque essas propriedades antioxidantes contribuem também para o rejuvenescimento da pele. Além do resveratrol, justificando as propriedades antioxidantes da uva, a gente também tem as proantocianidinas, que nada mais são do que os taninos condensados. E taninos, por ser composto fenólico, assim como quinonas e flavonoides, são excelentes antioxidantes. Você encontra o extrato ou a uva com semente desidratada para ser ingerida por via oral na forma de cápsulas de gelatina dura, púvulas, e o óleo de semente de uva para ser ingerido e disponibilizado na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels. E esse óleo de semente de uva, inclusive, é apreciado pela área cosmética, porque possui também propriedades rejuvenescedoras ou estimulantes da pele, preventiva de estrias, principalmente gravídicas, tá? Além de fitoterápicos adaptógenos e antioxidantes, nós temos os chamados imunomoduladores, que são aqueles relacionados com a propriedade de estimular células do sistema imune, o sistema responsável pela proteção do organismo frente a micro-organismos patogênicos, né, e a alterações celulares. Os imunomoduladores são substâncias capazes de restaurar as funções fisiológicas e aumentar a resistência do organismo, apresentando ação moduladora sobre o sistema retículo endotelial e estimulante no processo de fagocitose dos macrófagos. Nas plantas medicinais, nas drogas vegetais, o principal fitoquímico ou metabólito secundário responsável por essa propriedade estimulante do sistema imune são as saponinas, tá? Então, pessoal, as saponinas, elas são moléculas que são capazes de aumentar a mobilidade de leucócitos, dos glóbulos brancos, que são células do sistema imune, ativar a propriedade fagocitária de macrófagos, a fagocitose promovida pelos macrófagos, a proliferação de linfócitos B, que são responsáveis pela produção de anticorpos, e ainda nós temos a propriedade de estimular os linfócitos T citotóxicos, que são que secretam, né, perforinas e granzimas, que são capazes de formar poros na membranas de células doentes ou identificadas como atípicas, ou essas granzimas, que são enzimas capazes de incorporar ao DNA de células também identificadas como atípicas ou doentes e induzir essas células à morte celular programada ou apoptose, né? Que é importantíssimo para que essas células não se multipliquem. Se forem células que estão atípicas, doentes, e que tiveram uma perda do controle de sua divisão e multiplicação celular, elas podem gerar tumores e evoluir para o câncer. Então, a atividade imunomoduladora é de extrema importância para proteger o organismo não só de micro-organismos ou ação antimicrobiana, e isso inclui bactérias, vírus, fungos, parasitas do tipo protozoários e vermes do tipo helmintos, mas também impedir que células doentes ou atípicas possam se multiplicar e ocasionar, né, diversas consequências para o organismo. Por isso que é importante induzir essas células à morte celular programada, que é a chamada apoptose, né? Dentre as drogas vegetais imunomoduladoras, e que muito provavelmente todas elas têm que possuir saponinas no seu fitocomplexo, nós citamos a Angelica sinensis, que tem essas inflorescências caracteristicamente de cor branca, como ilustrado na figura, mas o seu farmacógeno são as raízes, tá? O nome popular dela é Dongquai. Não há apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada para Angelica sinensis, tá? A gente vai encontrar ela na forma de as suas raízes, né? Disponível e secas para o preparo do chá por decocção, porque é um órgão de consistência mais rígida, né? E
Ainda o seu extrato seco obtido a partir das raízes, para ser ingerido por via oral, na forma de cápsulas, tá? O seu fitocomplexo é muito rico em flavonoides, inclusive fitoestrógenos do tipo isoflavonas, igual na soja e no trigo vermelho, e também cumarinas, tá? Essa planta foi citada como antimicrobiana na aula passada, que é o astrágalo, Astragalus membranáceos, que tem como farmacógeno nas suas raízes. E os fitoquímicos que justificam a sua ação terapêutica são principalmente hidroquinonas hidrolisadas, expressas, calculadas e utilizando como marcador a arbutina, tá? Não tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica para o astrágalo. E por ativar células do sistema imune, ela tem excelentes propriedades antivirais. Se você encontra o extrato seco obtido a partir das raízes, para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar, isento de registro, né? E não como um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico. Aqui, ó. Suplemento herbal. Essa espécie medicinal, dentre todas as nossas aulas de fitoterapia na prática clínica, é a primeira vez que a gente fala sobre ela, que é a Costus espicatus, ou também conhecida como cana do brejo, que tem esse caulezinho aqui, como ilustrado, verde, elástico, flexível, que é caracterizado como caule do tipo haste, tá? Aqueles caules de vegetais arbustivos e arbóreos, lenhosos, lignificados, são caules do tipo tronco, né? Isso aqui são caules de plantas do tipo ervas, né? Em que ela é verde, elástica e flexível. E é essa haste da Costus espicatus, ou cana do brejo, que constitui o seu farmacógeno, né? Ou órgão de interesse terapêutico. Bom, o seu fitocomplexo é extremamente diversificado, justificando as suas propriedades imunomoduladoras e terapêuticas, como alcaloides, fenóis, taninos, flavonoides, antraquinonas, moléculas triterpênicas, polissacarídeos e as saponinas, que são os principais fitoquímicos responsáveis por essa ação imunomoduladora. Você encontra a haste na forma secada para a produção do chá na forma de infuso, né? Porque essa haste é um caule mais flexível, lenhoso, então não precisa ser mais flexível e elástico, menos lignificado e lenhoso, então não precisa preparar por decocção. E também o extrato seco obtido a partir desse caule para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, como suplemento alimentar. Não tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizado pela indústria. Essa aí é uma espécie vegetal, dentre todas, eu acredito que é a mais tradicionalmente conhecida, com suas propriedades imunomoduladoras, com uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica já muito conhecida por suas propriedades ativadoras do sistema imune, que é o Enax, né? Então, essa é a Echinacea, nome científico Echinacea purpurea, utiliza como farmacógeno nas partes aéreas floridas, que são muito ricas em ácido caftárico e ácido chicórico, que são os marcadores utilizados e como responsáveis por justificar as propriedades imunomoduladoras da equinácea, né? Aumenta a mobilidade de leucócitos, a atividade fagocitária de macrófagos, a proliferação de linfócitos B, a atividade de linfócitos T citotóxicos na liberação de perforinas e granzimas, que são extremamente importantes no combate de células atípicas, doentes, cancerígenas, né? E o Enax já foi citado no tratamento de infecções urinárias recorrentes, para infecções herpéticas, justamente por estar relacionado a essa propriedade ativadora do sistema imune. Foi citada também como antimicrobiana, né? Então a gente já falou pelo menos em umas 4 ou 5 vezes da versatilidade terapêutica dessa planta.
Essa também já é conhecida por nós, as suas inflorescências de cor roxa e as suas folhas como ilustradas aí, é o alcaçuz. Entretanto, seu farmacógeno são suas raízes. Glycyrrhiza glabra, que é muito rica numa saponina triterpênica, que é a glicirrizina ou ácido glicirrizínico. Você encontra o extrato seco obtido a partir de suas raízes para ser ingerido por via oral, na forma de cápsulas, mas não tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada por algum laboratório. Essas saponinas terpênicas, né, principalmente a glicerrizina, o ácido glicerrizínico, são os fitoquímicos que justifiquem as propriedades imunomoduladoras dessa planta. E agora nós falaremos de fitoterápicos que apresentam propriedades como suplementadores na deficiência ou carência de alguns tipos de vitaminas. Então, aqui nós não falaremos agora de propriedades farmacológicas ou terapêuticas no tratamento de enfermidades ou doenças, mas sim citaremos para os diferentes tipos de vitaminas quais plantas podem ser utilizadas como suplementadoras ou para reverter a carência dos diferentes tipos de vitaminas, tá? Vitaminas, pessoal, são moléculas orgânicas requeridas em pequeniníssimas doses ou quantidades no organismo, tá? Mas ainda assim pode ser que ocorra devido a carência nutricional enfermidades decorrentes da deficiência de um ou outro tipo de vitamina, tá? Elas atuam principalmente como coenzimas em inúmeras etapas metabólicas do organismo. As enzimas são moléculas importantíssimas como catalisadoras das reações químicas que ocorrem em nosso organismo. As enzimas são principalmente proteínas, mas há enzimas que dependem, além dos seus resíduos de aminoácidos, para que ela funcione, não basta apenas que o substrato se ligue como uma chave na respectiva fechadura ao seu sítio ativo ou catalítico. De um cofator, só esses resíduos de aminoácidos não vão desencadear a atividade catalítica da enzima, tá? Essas enzimas que necessitam de um cofator, né? Quando elas estão ligadas ao cofator, ela é chamada de holoenzima. E só a parte proteica, ou só os resíduos de aminoácidos dessa enzima, é a apoenzima. Então, a apoenzima mais o cofator dá origem à holoenzima, que é a forma ativa dessa enzima que requer um cofator. Esse cofator pode ser um íon metálico, tá? Tanto é que os taninos são sequestradores de metais, por exemplo, do tipo ferro, e tem ação antibacteriana, porque tem enzimas da bactéria que precisa do ferro como um cofator. E aí aquela via metabólica da bactéria fica prejudicada, tá? Agora, quando esse cofator não é um íon metálico, mas sim uma molécula orgânica, essa molécula orgânica é geralmente uma vitamina. Então, por isso que as vitaminas têm função de coenzima, porque quando esse cofator é uma molécula orgânica, você chama ela de coenzima. E a maioria das vitaminas são moléculas coenzimáticas. As vitaminas tiveram a descoberta da sua importância na alimentação durante a época das grandes navegações à vela, né? Isso aí é um pouquinho da história da descoberta dessas vitaminas. A dieta da tripulação dos navios era muito pobre. Basicamente era constituída por biscoitos secos e carne salgada, né? Então você tinha um suplemento de carboidratos e proteína, mas não de vitaminas, que estão presentes principalmente em vegetais, né? Após algumas semanas no mar, os marinheiros tornavam-se muito fracos, desatentos, tinham fortes hemorragias nasais e muitos chegavam a óbito. Bastava, no entanto, que os doentes passassem alguns dias em terra firme, alimentando-se de frutas e verduras frescas para que os sintomas rapidamente desaparecessem. Esses sintomas, né, ocasionados por todos esses sinais do tipo hemorragias, né, estarem muito fracos, desatentos, em virtude do desencadeamento de uma doença conhecida como escorbuto, tá? E logo descobriu-se que para evitá-la bastava ingerir regularmente suco de limão ou de laranja. Por quê? Porque o escorbuto ele é causado pela deficiência do ácido ascórbico,
que é a vitamina C, que está muito presente em frutos cítricos. Então, bastava uma pequena ingestão de suco de limão de laranja para você reverter esses efeitos, essas manifestações do escorbuto. Uma outra doença também que era muito comum era o beriberi em marinheiros chineses e japoneses, porque a dieta deles era constituída de peixes e arroz branco sem a casca, tá? Essa doença é conhecida como eu não posso, porque o doente não podia levantar-se do leito devido à extrema fraqueza e caquexia que ele apresentava. O principal sintoma do beridéria é o enfraquecimento dos músculos, que pode levar a pessoa a uma total paralisia. Os médicos japoneses descobriram que a doença podia ser prevenida e curada por uma dieta constituída de vegetais, carne, leite condensado e arroz integral. Por quê? Porque eles são ricos em vitamina B1, que é a tiamina. E o beriberi ele é ocasionado pela deficiência da vitamina B1, né? A tiamina. O termo vitamina foi criado quando se descobriu que pequeniníssimas quantidades de uma substância, a tiamina, pertencente ao grupo das aminas, que tem grupos nitrogenados, conseguia evitar o beriberi. Por causa disso, essa substância foi chamada de vitamina, ou seja, uma amina vital. Entretanto, pouco tempo depois, foram descobertos outros fatores nutricionais orgânicos também necessários em pequeniníssimas quantidades, mas que não eram aminas. Mas o termo vitamina já havia ficado consagrado e é inclusive utilizado até os dias de hoje como essa amina vital, né? Novamente, o nosso conhecido chá verde, Camellia sinensis. As suas folhas, além de exercerem propriedades terapêuticas antioxidantes, como a gente já havia comentado, né? Ela é capaz de suplementar em casos de deficiência de vitamina C e vitaminas do complexo B. A vitamina C, a gente viu, conhecida como ácido ascórbico, é importantíssima para manter a integridade dos vasos sanguíneos e a saúde dos dentes, porque ela participa das reações de hidrólise de formação do colágeno, né? Por isso que no escorbuto há a perca dos dentes devido à deficiência do colágeno, previne infecções e justamente esse escorbuto também, né? Você encontra a folha seca para o preparo do chá na forma de infuso e também o extrato seco obtido a partir das folhas para ingestão por via oral na forma de cápsulas. Centela asiática, cujo farmacógeno são as suas partes aéreas. A centela asiática, pessoal, é muito rica num fitoquímico que é o asiaticosídeo, tá? Que atua como regulador do tecido conjuntivo e ativa fibroblastos, equilibrando assim, quando alterada, a produção de fibras colágenas, sobretudo ao nível da derme e das paredes venosas. Então é muito comum o extrato de centela asiática vir associado à castanha da Índia, nos casos de ação venotônica, né, venoprotetora, atuando na fragilidade dos vasos sanguíneos, aumentando a resistência desses vasos. E devido a essa propriedade também de estimulante e ativadora de fibroblastos, né, induzindo a produção de fibras colágenas, a centela asiática ela pode vir associada a óleo de rosa mosqueta. E a gente tem até uma apresentação comercial que é o Isdil como preventivo ou no tratamento de estrias, tá? Porque atua, né, a nível da derme e também das paredes venosas. A centela asiática ela vai ser útil para suplementação no que diz respeito à deficiência de vitamina A, que é conhecida como retinol, né, na forma de álcool ou ácido retinóico, que é extremamente importante para a saúde da visão, né, para o crescimento normal, para esse bom funcionamento dos olhos, evitando a chamada cegueira noturna, e também para o funcionamento de nariz, boca, ouvidos e dos pulmões. Além disso, a vitamina A é excelente para a pele, inclusive alguns derivados como a tretinoína e isotretinoína são obtidos a partir da vitamina A,
com excelentes propriedades no tratamento da acne ou rejuvenescedora da pele. Além disso, a centelha asiática tem vitamina C, que é o ácido ascórbico, que evita principalmente o escorbuto. A vitamina B1, que é a tiamina, e que é de extrema importância para evitar o beriberi, né? Estimula o apetite, mantém um tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso. A vitamina B2, também conhecida como riboflavina, que é essencial à respiração celular, mantém a tonalidade saudável da pele e atua também na coordenação motora. E além disso, ela também é rica no ácido nicotínico. Pode vir como ácido nicotínico ou vitamina B3, tá? A vitamina B3 é a niacina, né? Que mantém o tônus nervoso e muscular, o bom funcionamento do sistema digestório. E a niacina ou ácido nicotínico, que é a vitamina B3, pessoal, evita a pellagra, tá? A B1 evita o beriberi e a B3 a pellagra, que se caracteriza por indigestão, anorexia e fadiga. Além disso, há coenzimas essenciais para o processo de oxidação dos alimentos, ou fosforilação oxidativa, aquele processo de oxidação da glicose que leva à produção de ATP, envolvendo a mitocôndria, né? Lá, desde a glicólise, o ciclo do ácido ciclo, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais, puxando lá da bioquímica, né? Na cadeia transportadora de elétrons, ela necessita de coenzimas do tipo FAD e NAD. FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo, que é produzida a partir da vitamina B2, que é a riboflavina. E NAD, nicotinamida, adenina, D-nucleotídeo, que é obtida a partir da niacina ou ácido nicotínico, que é a vitamina B3, tá? Então, a B2 e B3, elas são essenciais à respiração celular e à oxidação dos alimentos, porque elas atuam na obtenção das coenzimas FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo, e NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, que entram lá na cadeia transportadora de elétrons durante a fosforilação oxidativa na mitocôndria. Você encontra o extrato da centela asiática para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, mas nenhum laboratório farmacêutico tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica para essa planta. Com propriedades imunomoduladoras, né? E com uma grande versatilidade terapêutica, nós temos novamente a Echinacea purpurea, ou Echinacea. Suas partes aéreas floridas podem ser utilizadas não só com propriedade ativadora do sistema imune, devido ao ácido chicórico e ácido caftárico, como marcadores principais, né? Mas como suplementadores da vitamina B1, que é a tiamina, e da B2, que é a riboflavina, e que inibem o beriberi, no caso da B1, né? E a B2, ela é essencial para a respiração celular e auxilia na oxidação dos alimentos, que, como eu disse, é utilizada para a produção do FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. A apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria a partir das partes aéreas floridas da Echinacea purpurea é o Enax. No latim, pessoal, a gente não pronuncia a sílaba, né? EA, Echinacea purpurea. Você fala como uma palavra oxítona, Echinacea purpurea, apesar de se escrever Echinacea purpurea. Igual o mosquito transmissor da dengue, a gente não é certo falar Aedes aegypti, é Aedes aegypti, porque não pronuncia o AE, só o E. Exertum arvense, também conhecido como cavalinha. Suas folhas e partes aéreas podem ser utilizadas na suplementação de vitamina C, que é o ácido ascórbico, evitando o escorbuto, assim como a vitamina A e também a E. A vitamina C é importantíssima para a pele. Há inúmeras preparações cosméticas contendo vitamina C, porque ela é um excelente antioxidante, anti-radicais livres, que evita o envelhecimento, e ela também participa das reações de hidrólise de formação do colágeno. E o colágeno é a fibra proteica responsável pelo tônus e
sustentação da pele, né? Suplementação de vitamina E, também conhecida como tocoferol, em que uma das suas principais propriedades é manter a fertilidade, tá? Prevenir o aborto, atua também no sistema nervoso involuntário, no sistema muscular e nos músculos involuntários. Como um suplementador também de vitamina K, que também não foi citada ainda por nós, conhecido como filoquinona, e que é essencial para o processo de coagulação sanguínea, prevenindo hemorragias, né? Aquele processo lá de ativação da protrombina em trombina, que converte fibrinogina, aquele processo de conversão da protrombina na forma ativa da enzima, que é a trombina, envolve a vitamina K. E a trombina é essencial para converter o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, em fibrina, que é uma proteína insolúvel e que é responsável pela formação do coágulo estável, daquela casquinha de sangue no caso de rompimento de vasos, né? Ela também é utilizada na suplementação da vitamina B1, que a gente já falou, que é a tiamina, que previne o beriberi, a B2, que é a riboflavina, e que é essencial para a oxidação dos alimentos e a respiração celular, porque origina o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. A B6 a gente ainda não havia citado, né? A B6, pessoal, é a piridoxina, que também participa da oxidação dos alimentos e mantém a pele saudável. Ácido nicotínico, que é a niacina ou vitamina B3, que evita a pelagra e também é essencial para a oxidação dos alimentos, porque ela que origina a coenzima NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ácido fólico, que é a vitamina B9, que é importantíssima para a síntese das bases nitrogenadas que constituem os nucleotídeos do DNA. Inclusive, bactérias necessitam desses folatos, né, do ácido fólico, vitamina B9, para a replicação, duplicação do seu DNA, assim como células eucariontes, como a de humanos, né? E por isso que alguns antibióticos inibem a produção de folato, e sem folato não há DNA, não há base nitrogenada, sem base nitrogenada não há nucleotídeo, sem nucleotídeo o DNA não replica, a bactéria não se reproduz, e aí você tem um antibiótico bacteriostático, né? Que evita a proliferação da bactéria. Não mata ela, mas impede a sua multiplicação. O ácido pantotênico também é de uma vitamina que ainda não foi citada por nós, que é a vitamina B5. É componente da coenzima A e participa de processos energéticos celulares. O extrato seco, obtido a partir das folhas e partes aéreas, na forma de cápsulas para ser ingerido por via oral como suplemento alimentar, que não há apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizado para a cavalinha pela indústria. A soja Glycinimax, que as suas propriedades terapêuticas são principalmente voltadas por ser rica em isoflavonas, que são fitoestrógenos, capazes de exercer ação estrogênica e úteis no manejo dos sintomas da menopausa, do climatério. A gente viu, né, que a soja é um fruto do tipo legume, que se abre por duas fendas laterais quando maduro para liberar as sementes, então é um fruto deiscente. A gente tem apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas disponibilizadas para a soja, como a buona e o soifeme, mas aí são indicados mais para o manejo dos sintomas da menopausa, do climatério, tá? As suas sementes constituem um farmacógeno, mas ela é capaz de suplementar vitaminas, tá? Do tipo D, e é uma vitamina que a gente ainda não citou, que é o calciferol, que atua no metabolismo do cálcio e do fósforo, é essencial para a formação da matriz de cálcio dos ossos. A falta de vitamina D está relacionada à osteoporose devido a isso. Ela necessita da radiação ultravioleta, né? A exposição à radiação ultravioleta para ser sintetizada no organismo. Por isso que os banhos de sol são indicados para crianças e idosos, né? No horário anterior às 10 horas e após as 16 horas. E a vitamina D é essencial para o funcionamento normal do sistema imune. Deficiente de vitamina D está relacionada a uma baixa atividade do sistema imune. Tanto é que nesse cenário agora da Covid, houve uma grande procura para a suplementação de vitamina D, né? Vitamina E é importante para a pele, o tocoferol, mas suas propriedades principais estão relacionadas à promoção da fertilidade, e ela também pode ser utilizada como
suplementadora de vitaminas do complexo B. A buona e o soifeme são disponibilizados a partir do extrato das sementes da soja, mas é devido às isoflavonas com atividade estrogênica e não para suplementação de vitamina, mais voltada para minimizar ou como paliativo nos sintomas do climatério, da menopausa, né? A principal isoflavona é a lecitina de soja, mas você pode encontrar esse óleo de soja na forma de soft gels, cápsula de gelatina mole, que vai ser rico nessas vitaminas e pode ser utilizado como suplementação, né? Agora, pessoal, no caso da soja, não é indicado utilizar para suplementação de vitaminas, principalmente em homens, tá? Porque devido a essa propriedade estrogênica, se aumenta muito a concentração de moléculas com atividade estrogênica e, consequentemente, há uma queda de testosterona. E qualquer produto alimentício também, que você pode falar, derivados da soja contendo lecitina, porque a lecitina ela tem propriedades estabilizadoras, né, para a indústria alimentícia, não é bom ficar ingerindo sempre, no caso de homens, tá? Porque diminui testosterona. Essa foi citada por nós hoje, que é a erva mate, Ilex paraguariensis, cujas folhas são utilizadas no preparo, né, de bebidas do tipo chimarrão e tererê. A erva mate é útil na suplementação de vitamina A, que é o retinol ou ácido retinóico, essencial para o bom funcionamento, principalmente dos olhos. Ácido ascórbico, vitamina C, para evitar o escorbuto. Tiamina, que é a vitamina B1, para evitar o beriberi. Riboflavina ou vitamina B2, que é essencial para a formação do FAD. Flavina, adenina dinucleotídeo, que participa da fosforilação oxidativa ou respiração celular. E a peridoxina, que é a vitamina B6, que também participa do processo de oxidação de alimentos e mantém a pele saudável. Você encontra a folha seca para o preparo do chá por infusão e o extrato seco obtido a partir das folhas para ser ingerido por via oral na forma de cápsula. A nossa conhecida plantinha do gênero menta, né? Menta piperita, que tem um óleo essencial muito rico em mentol, pulegona, mentona, mentolina, que justifica suas propriedades terapêuticas. Então, é uma planta altamente aromática, né? O hortelã-pimenta, menta piperita, e que também é útil na suplementação de vitamina C e vitamina D, ácido ascórbico e calciferol, que respectivamente são capazes de inibir o escorbuto, né? E no caso da vitamina D, a osteoporose e também é importantíssimo para o funcionamento normal do sistema imune. Você pode encontrar o óleo essencial disponível na forma de soft gels, inclusive por uma apresentação comercial disponibilizada por laboratório farmacêutico que aumenta a livre. Esse aí é o nosso conhecido abacateiro, Pérsia americana, cujo farmacógeno são as folhas e não o fruto, tá? E que pode ser utilizado como suplementadora de vitamina A, que é o retinol ou ácido retinóico, que já falamos de suas propriedades, vitamina B, C, que é o ácido ascórbico, D, calciferol, E, que é o tocoferol, importante para a fertilidade, vitamina B1, que é a tiamina e evita o beriberi, e a vitamina B2, que é a riboflavina, que participa da respiração celular e auxilia na oxidação dos alimentos, porque ela leva à formação do FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Você pode encontrar o extrato seco obtido a partir das folhas do abacateiro para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, tá? Como suplemento alimentar. Tem monografia no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira para o abacateiro, mas a indústria ainda não disponibilizou um medicamento fitoterápico obtido a partir das folhas da planta, tá? Então, assim, a gente tem aqui citado em todas as condições ou enfermidades, plantas que já têm validação ou comprovação científica para o tratamento de enfermidades. Mas para nem
aliás, para a minoria delas é que a indústria disponibiliza apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas, né? Mas já há validação científica das propriedades terapêuticas de cada uma delas, com monografias no Memento de Fitoterápicos, no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, né? Ou em estudos aí na área da farmacognosia publicados em revistas indexadas. Essa é a nossa conhecida trançagem ou tansagem do gênero Plantago, Plantago major, cujo farmacógeno são suas partes aéreas e que é um excelente anti-inflamatório e utilizada na suplementação do retinol, o ácido retinóico, que é a vitamina A, essencial para a visão, né? E também do ácido ascórbico, que é a vitamina C, e para evitar o escorbuto, tá? Existe uma outra plantinha do gênero Plantago, que é a Plantago ovata, que está lá no metamucil, que é muito rica em mucilagens e que tem uma excelente ação estimulante da atividade do funcionamento normal do intestino, tá? Os melhores laxantes são esses, polissacarídeos naturais, porque eles apenas aumentam a hidratação e o volume do bolo fecal. Não são laxantes mecânicos ou irritativos, igual a antraquinona, como na cáscara sagrada, né? Então, a Plantago ovata, que é uma outra planta do mesmo gênero, mas a espécie é diferente, porque aqui é Plantago major, está presente lá no metamucil, porque suas sementes são muito ricas em mucilagem, que aumenta a hidratação e o volume do bolo fecal, induzindo, né, ou estimulando o peristaltismo e o processo de defecação em caso de constipação intestinal. Você pode encontrar suas partes aéreas disponíveis para o preparo do chá na forma de infuso. Você encontra o extrato seco obtido a partir das partes aéreas para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Com propriedades antimicrobianas, já trabalhado por nós, acredito que na aula passada a gente tem o jambolão ou jamelão, Syzygium cumini, o nome científico, né? Ela é útil, apesar de outras propriedades terapêuticas, na suplementação de uma variedade de vitaminas, tá? Vitamina A, que é o ácido retinóico ou retinol, vitamina C, que é o ácido ascórbico, vitamina B1, que é a tiamina, B2, que é a riboflavina, B3, que é o ácido nicotínico, e ainda na suplementação da vitamina B9, que é o ácido fólico, e cujas propriedades, funcionalidades de todas essas vitaminas eu já citei ao longo da aula de hoje, senão fica muito redundante e cansativo, né? Você pode encontrar os frutos e folhas secas para o preparo do chá, por meio de infusão. Você pode encontrar o extrato alcoólico na forma de tintura, para utilizar algumas gotinhas diluídas em água. E ainda o extrato seco obtido a partir das folhas e frutos do jambolão ou jamelão, para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Temos ainda, né, essa plantinha ilustrada, suas inflorescências de cor vermelha característica, as suas folhas, né, muito utilizada na medicina popular, tradicional e com conhecimentos transmitidos de geração em geração, que é o Zingiber officinale, cujo farmacógeno, assim como a cava-cava, assim como o açafrão que a gente viu hoje, um caule subterrâneo, por isso que parece que as folhas emergem direto do solo, que é o rizoma, né? Ele é muito rico em polifenóis, que justifica suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, né? Como é o caso do gingerol, shogaol, mas na suplementação de vitaminas, o gengibre seria útil no caso da vitamina A, retinol ou ácido retinóico,
e ácido nicotínico, que é a vitamina B3. Então, vocês viram a versatilidade de plantas medicinais ou espécies vegetais que suplementam a vitamina B3, que é a niacina ou ácido nicotínico, e isso é essencial para a oxidação dos alimentos, para a respiração celular, para a fosforilação oxidativa, né, que envolve a mitocôndria, e, consequentemente, a produção de energia, de ATP, né, devido à produção do NAD, na cadeia que participa da cadeia transportadora de elétrons, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, né? Então, por isso que, às vezes, a falta ou deficiência de algum tipo de vitamina leva a essa fraqueza, indisposição, porque essas vitaminas são essenciais na obtenção dessas coenzimas, dessas moléculas, como o FAD, NAD, que participa da cadeia transportadora de elétrons nas cristas mitocondriais durante o processo de oxidação dos alimentos, a fosforilação oxidativa, e a respiração celular é que produz ATP, que é a molécula orgânica utilizada pelo nosso organismo para toda e qualquer funcionalidade que requeira o gasto de energia. Você encontra a tintura de gengibre, né, o seu extrato alcoólico, dilui as gotinhas em água para ser utilizada, o extrato seco obtido a partir de seus rizomas para ser ingerido por via oral na forma de cápsula, como suplemento alimentar, mas não tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica para o extrato seco obtido a partir do rizoma do gengibre, tá ok? Bom, pessoal, e para finalizar a aula, nós temos aí essa situação, problema. Gustavo é farmacêutico da Farmácia Viva no âmbito do SUS. Camila e sua mãe Márcia chegam à farmácia. Camila, estudante de 17 anos, relata sintomas de fadiga causados pelo estudo pré-vestibular. Já Márcia relata sintomas de ansiedade e tensão. Qual planta medicinal ou fitoterápico adaptógenos Gustavo deve dispensar adequadamente para cada um dos casos? Então, Camila, que apresenta fadiga, esgotamento mental, cansaço, principalmente em virtude do período pré-vestibular. Gustavo, como farmacêutico, no âmbito do Sistema Único de Saúde, poderia indicar que tipo de fitoterápico para ela. No caso da fadiga de Camila, nós vimos que nós temos 4 drogas vegetais ou espécies medicinais com validação e comprovação científica de suas propriedades adaptógenas, ou seja, como paliativas, né, ou como drogas capacitadoras de diminuir os eventos ou fenômenos estressantes ou de esgotamento, cansaço e fadiga. A gente falou do ginseng coreano, ou Panax Ginseng. A gente tem uma apresentação comercial, que é o BioPlus. Na verdade, para todas as drogas adaptógenas, a gente tem apresentação comercial e especialidade farmacêutica, né? Além disso, nós falamos também, como droga adaptógena, sobre a Paulínia cupana, né, que é o Guaraná. E aí a gente tem o Guaraná Hertz e o Guaraná Herbarium. Uma apresentação comercial e especialidade farmacêutica. Falamos do ginseng brasileiro, que é a Piphaphia paniculata ou glomerata. E falamos também da raiz de ouro, que é a Rhodiola rosea, né? Cujas raízes apresentam essa propriedade adaptógena. E nós temos a apresentação comercial e especialidade farmacêutica, disponibilizada a partir do extrato dessas raízes, que é o Fisioton, produzido pelo laboratório Achei. A Márcia, que apresenta ansiedade e tensão, nós podemos indicar os mesmos adaptógenos, que foram apenas essas 4 drogas que nós estudamos, que foi indicado para a Camila. Mas a Camila está com esgotamento e com fadiga. Aqui eu tenho um caso de estresse já com quadros de ansiedade e tensão. Então, todas poderão ser indicadas, com exceção do Guaraná, porque o Guaraná é rico em metilxantinas, que são estimulantes do sistema nervoso central, principalmente cafeína, teofilina, teobromina. E aí eu vou piorar o quadro de ansiedade, né? Então, aqui, para ansiedade de Márcia, pode ser o ginseng coreano, Panax Ginseng.
o ginseng brasileiro, que é a Fáfia paniculata, o glomerata, né? E a Rhodiola rosea, como fisiotônico. Num abrigo para crianças e adolescentes em situação de abandono, dois irmãos recém-chegados, Pedro e Joaquim, apresentam carência de vitaminas. Pedro de vitamina A e Joaquim das vitaminas D e E. Então, vitamina A, retinol, ácido retinóico, importante, dentre outras propriedades para o funcionamento normal dos olhos, né? Vitamina D, calciferol, importantíssima para a formação da matriz óssea dos ossos e para o funcionamento normal do sistema imune. E a vitamina E, que é a tocoferol, ela está associada aí à saúde da pele, mas também é promotora da fertilidade, né? A diretora do abrigo vai à farmácia e pede indicação de preparações fitoterápicas para os irmãos. Que opções de plantas medicinais tem para cada um deles? No caso de Pedro, que apresenta hipovitaminose A, nós vimos que a planta Centella asiática pode ser utilizada como suplementadora de vitamina A. Além da centela asiática, a gente falou das folhas da erva mate, Ilex paraguariensis. O abacateiro, Percha americana, também pode ser utilizado na suplementação de vitamina A, porque é rico nesse tipo de vitamina. E a plantágua major, que é a transagem, né? Para a vitamina A, nós temos ainda como alternativas o jambolão ou jamelão, que é o Syzygium cumene, e por último o gengibre, que é o Zingiber officinale. Para Joaquim, que apresenta deficiência de vitamina D e vitamina E, nós temos duas drogas vegetais que suplementam simultaneamente os dois tipos de vitamina, que é a glicinimax ou soja e a percha americana ou abacateiro. Entretanto, o mais indicado seria o abacateiro, porque a lecitina de soja, para o caso de homens, tem ação estrogênica e diminui as propriedades de testosterona. Na verdade, para crianças, como é o caso do abrigo, até que não. Isso aí seria mais do jovem adulto para adulto que poderia ter algum problema. Mas ainda assim, né? Pode ser que já estimule a formação de ginecomastia, aumento de mamas. Então, o mais indicado seria o abacateiro. Mas a soja também tem vitaminas D e E, tá? Bom, pessoal, na aula da semana que vem, nós finalizamos o conteúdo da fitoterapia com fitoterápicos na geriatria, tá? Essa aula de fitoterápicos na geriatria é uma aula bem menor em relação a essas outras aulas que a gente trabalhou, os fitoterápicos na área clínica, né? E aí eu vou utilizar a maior parte da aula para fazer uma revisão para avaliação, tá? Por quê? Porque nós temos a aula da semana que vem, que é dia 25 de novembro, e no dia 2 de dezembro é a nossa avaliação oficial 2, né? Semana que vem eu vou confirmar com vocês, porque a coordenação vai passar as instruções para nós, em qual sessão, de qual unidade nós iremos disponibilizar o link da avaliação, tá? Esse link vai te direcionar para um formulário do Google, como vocês já estão acostumados no semestre anterior e no bimestre anterior também, né? Que vai te levar para a resolução das questões, uma única tentativa. Provavelmente, eu confirmo isso semana que vem, serão 24 horas, né? O dia da aula, no caso 2 de dezembro, para fazer essa avaliação. E ela vai ser composta de 16 questões objetivas e 4 questões discursivas, valendo 4.000 pontos. Porque a disciplina de fitoterapia não está vinculada à avaliação de proficiência. Para todas as sessões de todas as unidades estão disponíveis os slides da aula no tópico pré-aula e a gravação da aula
no tópico aula, tá? Aqui, essa aula de fitoterápicos. A aula de fitoterápicos adaptógenos, antioxidantes, imunomoduladores e parahipovitaminose é a aula de hoje, né? Então, assim que ela terminar fazendo o download do vídeo, eu vou gravar aqui no tópico aula, tá? Mas até a sessão 1 da unidade 4, você tem lá os slides da aula, no tópico pré-aula e no tópico aula a gravação da aula, tá? Para a aula de hoje, os slides que eu utilizei já estão postados, como vocês podem verificar aqui. E ainda hoje, assim que eu fizer o download dessa gravação, eu posto aqui no tópico aula. Para a aula da semana que vem, os slides também já estão disponibilizados, tá? Aqui, ó, aula Fitoterápicos na Geriatria. A gravação da aula, né? Não tem como eu postar porque a aula nem aconteceu ainda. Só vai ser quarta-feira que vem. A aula é bastante enxuta, pequena, e eu vou utilizar o restante da aula para fazer uma revisão para a nossa avaliação, ok? Encerrou o prazo para a realização das atividades de sala de aula, aquele link que eu deixei disponível com 15 questões valendo 100 pontos cada, e eu até gostaria que vocês verificassem a postagem dessas notas que eu fiz ontem, para quem realizou, né? E ela já está disponível lá para vocês, tá ok? Bom, pessoal, estou à disposição para dúvidas, questionamentos, perguntas, reclamações. Não? Vocês estão aí? Tranquilo em relação à nossa disciplina? Bastante direcionado para a finalização do semestre? Tranquilo, professor. Tá ok então, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a nossa próxima aula de quarta-feira que vem. Se já quiserem acessar ali os slides da fitoterápicos na geriatria, e aí eu vou estar trabalhando algumas questões e durante a aula vocês vão ver com o grau de dificuldade e o conteúdo da maneira como vai ser cobrado na avaliação do dia 2, tá bom? Até mais então, fiquem com Deus. Até mais, Boa noite, com Deus.